Amen, amen. Amém, amém. Oh man, what a great song. Que música boa que Yeah, so today escutamos I'm agora. calling it the pre-Christmas service. Hoje eu vou chamar o nosso culto pré-natal. That's right. This is the last time I will be preaching before Christmas É a service. última vez que eu vou estar pregando antes do nosso culto de Natal. And Daichi, thank you so much for always, you and the other translators as well, being so willing to just serve. Eu quero agradecer a todos os tradutores, você, Daichi, por sempre estarem dispostos a traduzir por mim. E toda a equipe da média também trabalhando. Estão gritando agora, não sei se vocês conseguem ouvir. A nossa igreja tem os melhores voluntários que eu já vi na minha vida, extremamente dispostos a voluntariar. Pré-natal. O que é Natal? Eu acho que você já sabe a resposta dessa pergunta. É o dia que celebramos quando Jesus nasceu. Por que isso é tão importante? Talvez algumas pessoas pensam que Jesus nasceu assim de um plano muito rápido de Deus. Deus pensando, o que nós devemos fazer? Eu vou mandar Jesus. Aí de repente ele manda Jesus. Não foi isso que aconteceu. Deus realmente planejou extensivamente. Começou muitos anos antes de Jesus nascer. Tudo isso por uma razão. Porque Deus te ama. Deus te ama tanto. Se realmente tivermos uma revelação profunda do tanto que Deus nos ama, a nossa vida seria transformada para sempre. No Velho Testamento vemos centenas de profecias sobre a vinda de Jesus. Pelos profetas, Deus falou muitos detalhes sobre Jesus. Muitas pessoas duvidam o Velho Testamento. Será que essas profecias foram escritas depois que Jesus nasceu? Claro que se você escrever algo depois que a pessoa nascer, pode dar muitos detalhes certos. Mas estas profecias foram escritas antes que Jesus nasceu. São muito detalhadas. Tem tantos detalhes que Deus colocou nessas profecias para revelar o tanto que Ele nos ama. Como nós podemos realmente saber que essas profecias foram escritas antes de Jesus? Nós vamos olhar essas profecias daqui a pouco. Mas antes de entrar nisso, eu quero que você aceite no seu coração que sim, essas profecias foram escritas antes que Jesus nasceu. We could sit here for hours going through proof after proof that the Old Testament truly is reliable. Nós poderíamos passar horas e horas com provas e provas assim que as profecias do Velho Testamento foram certas. Eu escolhi só uma dessas provas, assim, eu estudei várias, mas eu escolhi uma para hoje. Vocês já ouviram falar da Septuaginta? A Septuaginta, a palavra quer dizer 70. Mas, na verdade, foram 72 estudiosos que traduziam o Velho Testamento do hebraico para o grego.
translated into Greek a few hundred years before Jesus was born. Essa Septuaginta foi traduzida para o grego mais que 200 anos que Jesus nasceu. Antes que Jesus nasceu. Isso já faz parte da história. Você pode pesquisar e achar realmente quando foi traduzida isso. Isso já faz parte da história. E você vai achar que foi traduzida realmente alguns centenas de anos antes que Jesus nasceu, mais que 200 anos. Então, não tem questão. Isso é verdade mesmo, quando foi traduzida. E todas essas profecias fazem parte desta Septuaginta. Então, quais são algumas dessas profecias sobre Jesus? Vocês estão prontos? Nós vamos olhar algumas rapidinho. A primeira aqui fala: o Deus de Sem será o filho de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Tem o Sem e o Jafé e o Cã. Foi uma das primeiras pessoas no mundo ainda depois do dilúvio. E a profecia fala que o Deus de Sem será o filho de Sem. Então, o Deus de Sem será um descendente de Sem. Como isso funciona? A descendant, and this is many generations later, how does the descendant who was born way after Shem died become the God of Shem? Como um descendente de Sem que nasceu muitos anos depois de Sem, pode ser o Deus dele? A única resposta é que isso se refere a Jesus, ao Jesus, o Messias. Mas como nós poderíamos saber que é Jesus, o Messias? Ainda hoje tem bilhões e bilhões de descendentes de Sem. Jesus sim foi também um descendente de Sem, mas ainda tem bilhões e bilhões de descendentes de Sem hoje. Então isso é uma profecia muito grande, pode ser qualquer pessoa que é filho de Sem. Mas uma profecia mais específica, o Messias nasceria em Belém. Aí isso fica mais específico. Belém era uma cidade pequena em Israel. Aí isso já tira bilhões de pessoas assim da possibilidade de ser a pessoa dessa profecia. Mas ainda tiveram muitas pessoas que nasceram em Belém. Jesus não foi a única pessoa que nasceu em Belém. Eu não sei quantas pessoas já nasceram em Belém, mas até hoje pode ser bilhões. Ou talvez uma pessoa que nasceu em Belém antes que Belém entrasse na nação de Israel. Ainda não podemos saber especificamente quem é essa pessoa dessa profecia, mas continuam as profecias. O Messias seria descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Isso começa a ficar ainda mais específico. Abraão teve vários filhos, mas o primeiro filho foi o Isaac. Então, o Messias não só seria descendente de Abraão, mas de Isaac e Jacó também. Então, isso quer dizer que ele iria fazer parte da nação de Israel. Porque Jacó, o nome dele foi mudado, Deus começou a chamar ele de Israel, e foi assim que a nação de Israel pegou seu nome.
Okay, so who's the Messiah? Então, quem é o Messias? Well, he is a son or a descendant of Abraham, Isaac, and Ele é Jacob. descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. But that still covers a lot of Mas people. isso ainda poderia ser muitas pessoas. Narrow it down a little bit Então more. vamos He's also ficar a ainda mais específica. descendant of David. Também seria um Okay, now we're descendente narrowing de it down to a Davi. family. Então isso fica ainda mais específica ainda, mais ainda. But David still had a lot of Mas kids. Davi ainda teve também vários A filhos lot of grandkids and great-grandkids and a lot e of vários descendants. netos e vários descendentes. But he's narrowing it down a little bit here. Mas está ficando mais e mais Okay, específico. now we're going to say tribe of Judah. Ah, também o Messias seria da tribo de Judá. Israel teve 12 tribos. And all these Old Testament prophecies now. Essas são profecias do Velho Testamento. Isso é Deus esclarecendo quem realmente seria o Messias. Então as profecias estão ficando mais e mais e mais específicas. Vai fazer parte da tribo de Judá, das 12 tribos de Israel, vai ser do tribo de Judá. Mas ainda tem muitas pessoas no tribo de Judá. Agora fica mais específica ainda. O Messias passaria algum tempo no Egito. Talvez várias pessoas da tribo de Judá passaram tempo no Egito também. Mas agora o Messias tem que nascer em Belém, tem que ser descendente de Abraão, Isaac, Jacó e Davi, da tribo de Judá. Essa criança também passaria algum tempo no Egito. Está ficando mais específica. Mas as profecias até agora ainda não limitam o tempo na história que isso iria acontecer. Realmente, se a profecia parou por aí, poderia ainda acontecer hoje. O Messias poderia ainda vir hoje. Mas a próxima profecia limita esta profecia até um tempo específico na história. Um massacre de crianças aconteceria no local de nascimento do Messias. Nós sabemos que o rei Herod, ele matou várias crianças tentando achar Jesus. Agora está ficando muito específica. Não tem muitas pessoas que realmente poderiam ser a pessoa desta profecia. Nós ainda vamos ver mais umas profecias. Mas eu quero que você saiba que tudo isso é Deus confirmando para você realmente quem é o Messias, só porque Ele ama você. Você é amado. Eu também sou amado. O tanto que nós entendemos, o tanto que Deus nos ama, a nossa vida vai ser transformada para sempre. Se você realmente conhecia o tanto que Deus te ama, você nunca estressaria sobre nada, você não teria medo de nada. Você não teria medo de instabilidade financeira. Você não temeria doença, as pressões da sociedade. Nós não teríamos medo de rejeição e nada. Se realmente entendermos o quanto que Deus nos ama.
Por centenas e centenas de anos, Deus providenciando todas essas profecias, isso prova para nós o tanto que Ele nos ama. Antes que eu criei o mundo, eu já conhecia você, eu sabia o seu nome. Eu te formei no ventre da sua mãe. O seu nome está escrito na minha mão. E porque Ele te amou tanto, Ele não só mandou o Filho Jesus, Ele confirmou isso por profecia bem antes que Ele mandou. Vamos continuar com mais umas profecias. O mensageiro prepararia o caminho para o Messias. Sabemos que isso é o João Batista. Ele veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. Isso está ficando muito, muito específico. Talvez você poderia dizer que é outra pessoa, mas essa profecia está ficando muito mais específica. Mas vai ficar ainda mais e mais específica. E Deus quer que você saiba que Jesus é o Messias. Mais uma que o Messias seria rejeitado por seu próprio povo. Isso não é algo que normalmente acontece. O Messias é um salvador, alguém que veio para salvar. Se alguém vier para salvar pessoas, por que as pessoas iriam rejeitar ele? Isso é muito específico. Mais específica ainda essa profecia. O Messias seria um profeta. Agora estamos ficando muito específicos. Mas as profecias vão ficar mais específicas. O Messias seria precedido por Elias. Sabemos que foi o profeta Elias no Velho Testamento também. Mas o João Batista também veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o Messias. Agora as profecias vão ficar muito, muito, extremamente específicas. Isso é porque Jesus te ama tanto, Ele quer que você saiba que Jesus realmente é o Messias. O Messias seria declarado Filho de Deus. E mais específica. O Messias seria chamado Nazareno. Isso quer dizer o quê? Sabemos que Jesus nasceu em Belém. E porque o rei estava matando as crianças, Deus mandou a família deles para o Egito por algum tempo. That's right. But very soon Herod died, so they moved out of Egypt right up to the northern part of Israel in the area of Nazareth. Mas logo depois que o rei morreu, Josué com a família dele, eles foram para Nazaré, para morar em Nazaré. E ele foi chamado Nazareno. All right, Mais uma muito específica. O Messias traria luz para a Galileia. Se você conhece o mapa de Israel, Galileia está no norte. E uma grande parte do ministério de Jesus aconteceu lá, nessa área, nessa região da Galileia. Nós ainda não paramos. Ainda fica mais específica. As profecias vão ficando mais e mais. Só para provar que Jesus realmente é o Salvador do mundo. O Messias, Jesus, falaria em parábolas. Mais uma, mais específica. Que o Messias seria enviado para curar os quebrantados de coração. Quantos reis do mundo e conquistadores se importam com os corações das pessoas? Eles não se importam com os quebrantados de coração. Mas Jesus sim se importa com os quebrantados de coração.
Eu já sofri com isso, quebrantado de coração. Vocês conhecem a minha história. Meu pai morreu quando eu tive só 13 anos de idade. Eu já contei a história muitas vezes. Se você já ouviu, me perdoe, eu vou contar de novo. A minha vida foi destruída. Meu coração foi completamente destruído. Mas eu realmente conheci o Pai por Jesus como o meu papai. Ele curou o meu coração. E Ele quer também curar o seu coração. Talvez você esteja sofrendo com algo hoje. Todos nós passamos por dificuldades na vida. Às vezes é porque tomamos uma decisão não tão boa, mas às vezes não tem nada a ver com as nossas decisões. Às vezes é só uma outra pessoa fez algo contra nós e realmente quebrou o nosso coração. Talvez hoje o seu coração esteja quebrado. Eu sinto que tem alguém assistindo hoje que você não tem mais esperança para a vida hoje. Mas Jesus quer curar o seu coração. Você não tem ideia do tanto que Jesus, Deus, te ama. Nós estamos passando por essas profecias, só uma das várias provas que Deus te ama. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar como realmente conhecer mais Deus e o amor dele por você. Não tem nada a ver com religião, mas é conhecer Jesus. E Jesus quer curar o seu coração. E Ele pode fazer rapidamente. Mais uma profecia sobre Jesus. O Messias seria chamado de Rei. Mais uma. O Messias seria louvado por crianças pequenas. É muito, muito, muito específica esta. Eu acho lindo isso. Lembrando que todas essas coisas foram escritas centenas e centenas de anos antes que Jesus nasceu. Algumas dessas profecias foram escritas mais que 100 anos antes que Jesus nasceu. Mais uma profecia que o Messias, Jesus, seria traído. Sabemos que o Judas traiu, foi o que traiu Jesus. E isso é extremamente específica esta. Não pode ser nenhuma outra pessoa, só Jesus, esta profecia. The Messiah's betrayal price, what they paid Judas to betray Jesus, his betrayal price, the money, would be used to buy a potter's field. O dinheiro do preço da traição do Messias seria usado para comprar o campo do oleiro. Não tem como isso seja falando de outra pessoa, só Jesus. É exatamente o que aconteceu com Jesus. Mais uma aqui, o Messias seria falsamente acusado. Quando ele foi para ser crucificado na cruz, eles acusaram ele de várias coisas, mas tudo foi falso. Eles não conseguiam nem concordar nas acusações, porque tudo era falso. Afinal, eles condenaram Jesus porque ele se declarou ser o rei dos judeus e o filho de Deus. Mas eles não conseguiram condenar ele de nenhum crime porque os testemunhos não conseguiam concordar em nada. Ele foi falsamente acusado. Mas isso é maravilhoso, que o Messias ficaria em silêncio diante de seus acusadores. Ele não se defendia.
Eles perguntavam: Jesus, o que você fala na frente de os seus acusadores? Como você responde? E a Bíblia diz que ele ficou quieto, em silêncio. Nessa próxima profecia, o Messias seria cuspido e atingido. He didn't complain, he didn't cry out, he didn't scream in pain. The Bible says his mouth was quiet. Em todo esse sofrimento, tudo que aconteceu com ele, ele não abriu a sua boca, ele se manteve em silêncio. Mais uma que o Messias seria odiado sem causa. Eles tiveram inveja de Jesus, odiavam ele por causa dessa inveja, mas tinha mais uma razão que odiavam Jesus, porque Deus permitiu que eles tivessem ódio por Jesus. Por que o Pai, Deus, iria permitir as pessoas odiar Jesus sem causa? Mas o propósito que Jesus veio para o mundo foi para morrer. Por que ele veio para morrer? Porque a Bíblia fala que todos nós cometemos erros, todos nós temos pecado. A Bíblia fala que por causa do nosso pecado, todos nós merecemos a morte eterna e separação de Deus. Mas Jesus veio, ele pagou este preço por nós. Quando Jesus estava morrendo na cruz, o Pai virou as costas para o Filho dele. E bem antes de Jesus morrer, ele falou: está consumido. Isso quer dizer que o preço que era para nós pagarmos foi pago no nosso lugar. Many people to hate Jesus without cause, so that he would be crucified and pay the price that you and I should. Então Deus permitiu que as pessoas odiassem Jesus para que ele poderia ser crucificado no nosso lugar, morrer por nós, pelo nosso pecado. Here's another prophecy about Jesus. Mais uma profecia sobre Jesus. The Messiah would be crucified with que o Messias seria crucificado com criminosos. Sabemos que ele foi crucificado com 2 ladrões, um em cada lado. Um dos ladrões estava falando mal de Jesus enquanto ele estava morrendo na cruz. Se você realmente é o Filho de Deus, então desce da cruz e me tire também da cruz. E o outro ladrão fala: você não tem medo de Deus? Como você consegue falar assim com ele? Você e eu, nós fizemos algo para merecer essa morte. Mas este Jesus não fez nada de errado. Ele é um homem certo. E este ladrão, ele falou: Deus, me lembra quando você entra no seu reino. E Jesus falou: hoje eu vou te ver no paraíso. Todos nós somos igual a estes ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Mas qual você vai ser? Você vai ser a pessoa que não reconhece todas as profecias falando que Jesus é o Messias? Dizendo eu vou achar o meu próprio caminho ou não confio em Jesus?
remember me. I trust in you. Remember me when you come. Ou você vai ser a pessoa que fala, Jesus, me lembra, eu confio no Senhor, me lembra quando você entra no seu reino. God loves you so much. Deus te ama tanto. Because God loves you so much, He sent Jesus. Porque Deus te ama tanto, 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 Ele enviou o seu Filho Jesus. We could talk about the love of God every single day of our lives, and it would never be Nós enough. podemos falar do amor de Deus todo dia da nossa vida, mas nunca vai ser o suficiente. Like I said at the beginning, if we understood how much God really loves us, our lives would be changed forever. Como eu falei no começo, se realmente entendêssemos o tanto que Deus nos ama, a nossa vida seria transformada para sempre. Continuando com mais umas profecias, o Messias receberia vinagre para beber. Isso realmente aconteceu quando Jesus estava na cruz. É extremamente específica. Continuando mais um pouco, as mãos e os pés do Messias seriam perfurados e o Messias seria escarnecido. Isso é muito específica. Os soldados iriam repartir entre si as suas vestes, tirando a sorte. Isso foi exatamente o que aconteceu. Eles não queriam rasgar as suas vestes, então eles tiraram sorte para decidir quem iria levar a roupa dele. Mas no meio de tudo isso, também os ossos do Messias não seriam quebrados, esta profecia fala. Uma pessoa sendo crucificada, se demorasse a morrer, eles quebravam os joelhos. Mas antes que eles conseguiam quebrar os joelhos de Jesus, ele já deu o Espírito para o Pai. All the beating with rods, everything he went through throughout his whole life, from a child until his death, his bones were never broken. Todo o sofrimento, sendo atingido e tudo, na vida toda dele, nenhum dos ossos dele foi quebrado, foram quebrados. I don't think I've ever broken a bone. Eu nunca quebrei um osso, mas Daichi, eu creio que você já quebrou. Aí ele já quebrou vários ossos. Mais uma profecia. O lado do Messias seria perfurado pelos soldados. A Bíblia fala que quando perfuraram o lado dele, saiu sangue e água. No meio de tudo isso, tem algo aqui que nós nunca vemos na história. Talvez depois de Jesus, mas nunca antes de Jesus. Antes de Jesus, ninguém fez isso. Essa próxima profecia, que o Messias oraria por seus inimigos. No meio de todo o seu sofrimento, as acusações, batendo nele, tirando a barba dele. Eles colocaram ele na cruz. Tudo isso sem ele cometer nenhum crime. No meio de tudo isso, ele fala, Deus, os perdoe porque não sabem o que estão fazendo. Isso é maravilhoso. E a verdade é que são os nossos pecados que levavam Jesus para a cruz. Não foram os líderes judaicos. Não foram os soldados romanos que causaram a morte de Jesus. Foi os nossos pecados. Antes de conhecermos o amor de Deus, a Bíblia fala que éramos inimigos de Deus. E Ele morreu porque você e eu cometemos erros, pecados.
thousands of years before you Mas were born. ainda quando éramos inimigos de Deus, Jesus estava orando por nós. Mais que 1000 anos que você nasceu. Deus te ama tanto. Jesus loves you. Jesus te ama. Here's another one. The Mais Messiah uma would be profecia. buried with the rich. O Messias seria enterrado com os ricos. He was placed in the tomb of a rich man. Ele foi colocado no túmulo de um homem rico. So Muito specific. específica. Here's another one. The Mais uma. Messiah would resurrect from the O dead. Messias ressuscitaria dos mortos. More than 500 people saw Jesus after he was Mais rose que from the dead. 500 pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. One, two, or three people. 500, Não foi more than só uma, 500. 2, 3 pessoas, mas mais que 500 pessoas. And here's another one. The Mais Messiah uma. would ascend to heaven. Que o Messias ascenderia ao céu. There's many people who were there too, and they saw Também this foi Messiah várias ascend pessoas to que heaven. viram Jesus The Messiah ascendendo ao would be céu. seated at God's right O hand. Messias se sentaria à destra de Here's the Deus. most important one of all, the E last aqui a one. mais importante de todas e a última por This is hoje. what I want you to really not Isso que eu quero que você não esqueça. This is the point. Isso é o ponto principal. The Messiah would be a sacrifice for O sin. Messias seria um sacrifício pelo pecado. When we say sin, depends on which nation you're in. Different ideas may come to mind. Dependendo da nação onde você mora, falando em pecado, várias imagens vêm na sua cabeça. Sin can be thought of as a serious crime. Às vezes pensamos que pecado é And a lot of people, if crime you say, "Are you a sério. sinner?" They'll say, "Absolutely Se not." você perguntar para alguém, você é um pecador? Não, certamente não. E você fala, mas como você sabe? And right away we start comparing ourselves with somebody else who's worse than E we are. logo nós nos comparamos com pessoas que fazem I've coisas never killed anybody. mais ruins do que nós. Eu nunca matei alguém, eu não sou terrorista, eu não roubo as pessoas, eu não machuco ninguém. E por causa disso que eu sou uma pessoa boa. The problem is we're comparing ourselves to a standard that is really O low. problema é que nós estamos nos comparando com um padrão muito baixo. You know, having sin or not having sin, it's not about being better than somebody Tendo else. pecado ou não tendo pecado não tem a ver com ser uma melhor pessoa. You got to look at the perfect standard, which is Jesus, and say, how do I measure up Tem to que olhar Jesus? o padrão perfeito que é Jesus, mas como eu me comparo com Jesus? O padrão perfeito. If I compare myself to Jesus, oh Se my eu me goodness, I comparar am a com sinner, a Jesus, sinner, a sinner. realmente eu sou pecador mesmo, pecador. He is the standard Ele é that o we compare padrão ourselves against. que nós nos comparamos. Now let me ask you again, are you a sinner? Eu deixo te perguntar de novo, você é pecador? The answer is we're all A sinners. resposta é que todos nós somos pecadores. We've all made Todos mistakes. nós cometemos erros. We all deserve Todos that, nós merecemos morte, but we can have eternal mas nós life. podemos ter vida eterna. We can receive eternal life because Jesus, the Messiah, was the Nós podemos sim sacrifice for our receber a sin. vida eterna porque Jesus, o Messias, foi sacrificado pelo nosso I'd pecado. like to close with this Eu verse. quero concluir com este versículo. The most famous verse in the É entire provavelmente o versículo mais famoso na Bíblia inteira, Bible. Yeah, at least one of them. ou that's for talvez sure. dos mais famosos. John 3:16. É João 3,16. For God, this is the Father, for God so loved the world, He so loved you and me, that He gave Jesus, His only Son. Porque Deus amou o mundo, você e eu, de tal maneira que Ele deu o seu Filho All unigênito. right, so He loved you. You need to know that you're Então loved. você precisa saber que você é amado. And you know, if I say I love you, that does carry some value, but it's not too Se eu deep. falar, eu te amo, isso tem valor sim, mas não um valor muito profundo. It's good, but what's better? Let me show you how É much I bom, love you. mas o melhor é mostrar o tanto que eu te amo. So how did God the Father show us that He Como loved foi us? que Deus mostrou o seu amor para He nós? gave His only Son, Ele Jesus. deu o seu Filho unigênito. He gave His Son Jesus to die on the cross, be raised from the dead,
Ele deu o seu Filho unigênito para morrer, ser crucificado na cruz, para nos incluir na família dele como filhos e filhas de Deus. E agora você e eu ainda cometo erros. Eu cometo muitos erros. Se você quiser me criticar sobre algo, você talvez pode estar certo, porque eu cometo muitos erros. Eu já cometi muitos erros e ainda cometo. Mas o Daichi é perfeito. Mas porque nós precisamos de salvação, Ele provou o seu amor para conosco quando Ele mandou o seu Filho unigênito. Que todo aquele que nele crê nele. Essa palavra crer também pode ser traduzido confiar. Muitas pessoas falam, mas como eu posso confiar, como eu posso crer em Jesus? Eu não conheço Ele. Eu ainda estou aprendendo sobre Jesus. Eu estou estudando sobre Jesus por décadas, mas ainda não sei tudo o que tem para saber sobre Jesus. Mas como você pode crer algo que você não conhece? Mas podemos trocar essa palavra em confiar, porque confiar também é uma boa tradução dessa palavra. Ao aprender mais sobre Jesus, eu vou crer sim em tudo que eu aprendo sobre Jesus. Mas eu confio nele. Then we're not going to perish, we're not going to die. We don't have to go to hell, we don't have to have eternal life. Eternal death. We can have eternal life. Quando nós cremos nele, nós nunca vamos perecer, mas sim ter vida eterna. What does it mean to trust in Jesus? Confiar em Jesus quer dizer o quê? Jesus, you know the Old Testament, the story of the ark, right? The ark that in the flood of Noah. Vocês conhecem a história no Velho Testamento sobre o dilúvio e a arca? God's judgment was coming on the earth. It rained and it was flooded. The waters were rising. E o julgamento estava chegando para a terra e começou a chover e também a água estava subindo. If someone at that point tried to quickly make a canoe out of banana leaves, it wasn't going to work. Se alguém quisesse rapidamente fazer uma canoa de folha de banana, não iria dar certo. Só teve um jeito de ser salvo no dilúvio. The channel, the vessel that God used Noah to make, and that was the ark. Isso foi a arca que Deus ensinou o Noé a fazer. That's right. Those who were in the ark, and only those, they were saved. Só as pessoas que estavam dentro da arca, só essas pessoas foram salvas do julgamento de Deus. O julgamento vai vir de novo na terra. Deus vai trazer julgamento sobre o pecado e todos que têm pecado, mas Ele providenciou Jesus, que é a nossa arca. Todos nós que colocamos a nossa confiança em Jesus são salvos. Hoje eu quero convidar você a colocar a sua confiança em Jesus. Deus te ama. Ele mandou Jesus porque Ele te ama. And for more than 1,000 years, He was saying, through prophets, I'm sending Jesus. He's going to look like this. He's going to be like this. He's going to do this. I'm telling you because I want you to know Jesus is the Messiah. E por mais que 100 anos ele tem falado pelos profetas que eu vou enviar o meu filho, ele vai ser assim, assim, vai parecer assim. I'm sending you a boat that will save you from the judgment. Estou te enviando uma arca que vai te salvar do julgamento. Father saying, I love you.
O Pai está dizendo, eu te amo, pule para dentro desta arca e coloque a sua confiança em Jesus. É simples. Só precisa orar essa oração do seu coração e assim você está colocando a sua confiança em Jesus. Talvez você já orou essa oração. Talvez você confiava em Jesus antes, mas o seu caminho saiu do caminho de Jesus. Você pode voltar para Jesus hoje, orando essa oração junto conosco daqui a pouco. Deus te ama tanto. Talvez você nunca orou essa oração antes. Se você orar essa oração do seu coração, hoje mesmo, hoje você pode ser filho ou filha de Deus. Você está pronto? Vamos orar junto. Pai amoroso, eu confesso Jesus é o Senhor. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado pela sua graça. Eu creio em Ti e eu te seguirei. 私はあなたがイエスを死からよみがえらせたことを信じます。私の罪を許してくださってありがとうございます。あなたの恵みに感謝します。あなたを信じます。あなたについていきます。 Amém. Let me just pray for you quick as we close. Deixa eu orar por vocês. Father, thank you so much for this amazing group of people from all over the Pai, world. muito obrigado por este grupo de pessoas ao redor do mundo inteiro. Obrigado que essas pessoas estão colocando a sua confiança em Ti, Jesus. E nós podemos confiar no Senhor. Deus, eu agradeço que nós podemos ter a vida eterna. Nós lhe amamos tanto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar daqui a pouco. Se você orou esta oração hoje e você quer entrar em um dos nossos grupos familiares, pode nos mandar um e-mail aqui. A nossa igreja tem muitos grupos pequenos, chamamos de grupos familiares. E nós gostaríamos de te incluir em um dos nossos grupos familiares. Muitos dos nossos grupos reúnem online. Nós reunimos em algumas línguas diferentes. Pode entrar em contato conosco aqui. Esse e-mail. Agora eu vou declarar a bênção apostólica sobre vocês. E ao terminar, vamos louvar com mais uma música de adoração. Eu quero te encorajar durante esta música, meditar em que o Espírito Santo está falando para o seu coração. Onde você for, pode levantar suas mãos para o céu, sem vergonha. Eu vou declarar isso sobre você. Eu quero que você tome posse pela fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, hoje e para todos sempre. E juntos nós dizemos amém. Vamos louvar a Deus. You didn't want heaven.
So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You are wonderful. You are beautiful. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. And the heavens are roaring the praise of your glory. How you are raised to life again. And you have no rival, and you have no equal, and now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory, and yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. And death could not hold you.